Crianças, por favor. Amém. Amém? Já cumprimentou a pessoa do teu lado? Se já, amém. Se não, você tem mais uma oportunidade de cumprimentar. Estamos ainda no mês de férias, cadê os meus líderes? Meu sonho é até março já passar de 120, 130, 150 pessoas. Depois vocês passam o recado aí, tem muita gente online também, né? Passa o recado, fala que o pastor está com saudade. Eu já vi um ali que eu já fiquei estava com saudade, já matei. Né? O Juliano, meu grande amigo, saudade de carregar um concreto junto com ele nas reformas, né, Juliano? Seja bem-vindo. Glória a Deus. Bom, Deus é maravilhoso. E vamos deixar os dízimos e ofertas para o final, porque eu quero dar continuidade com vocês no tema desse mês, né, do nosso Bispo Rodovalho, dos lugares altos. Cadê o tema desse ano? Você tem aí fácil, Lu? Coloca aí para a gente. E o tema da minha mensagem é lugares altos / prosseguindo para o alvo. Quantos querem prosseguir para o alvo? Eu vou fazer pergunta diferente. Quantos querem ficar felizes? Quantos querem subir feliz com Jesus quando Ele voltar? Então, quem quer subir tem que prosseguir para o alvo. Conseguiu, Lu? Obrigado, está quase. Eu coloco essa turma tudo em maus lençóis ali, mas tem uma pasta, você procura ali, está tudo organizadinho, que eu sei que a Duda organiza tudo aí. Então, o tema é lugares altos prosseguindo para o alvo. Por que lugares altos prosseguindo para o alvo? Começamos um novo ano, amém? Quantos têm uma expectativa em Deus? Olha a pergunta que eu fiz, não é expectativa no homem, mas quantos têm uma expectativa em Deus, que esse ano será sobrenatural na sua vida? Eu tenho, amém? Aliás, todo ano que passa eu tenho a mesma expectativa, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes. Olha para o irmão do seu lado, meu irmão, fala para ele, qual que é a tua expectativa? Porque Deus continua sendo Deus. Amém? Eu tenho uma expectativa enorme. E a luta quase achando. E porque eu quero andar em lugares altos, eu preciso prosseguir para o alvo. E aí nós lembramos de Filipenses, capítulo 3, do versículo 6 em diante, Lu. Já colocou aí? Conquistando os lugares altos. Isso aqui é o tema do nosso ano. Amém? Durante todo o ano você precisa entender que você precisa andar, procurar, caminhar para os lugares altos. Quais são os lugares altos? O céu. Procurar viver em Deus, com Deus, aprendendo com Ele tudo que Ele tem para a sua vida. Porque quando nós ficamos, Fernando, muito no natural, nós perdemos o foco. E se perdemos o foco, Deus ficou em terceiro, quarto, quinto plano na nossa vida. E não é assim. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E um grande exemplo de pisar em lugares altos e prosseguir para o alvo, Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 6 em diante, ele fala assim, quanto ao zelo... Posso parar um pouquinho aqui? Eu já continuo com vocês. Dá uma olhada para a tua esquerda, para a tua direita. Está tudo trocado aí as tomadinhas do ventilador. Lembra que a semana passada estava com um cheirinho estranho? Parece que estava pegando fogo em alguma coisa. Eu queria assim honrar mesmo o Marcel. Marcel está aí? Obrigado, viu, Marcel? Marcel é aquele cara bonito ali atrás, que vai casar com a Thaís, E ele serviu a gente de uma tal forma. Não sei se vocês, quando entraram lá, viu que está mais claro a igreja. Eu coloquei mais 2 holofotes ali, amarelo, e eu achei que ficou legal para a parede de tijolinho à vista. Ficou melhor. Então a gente vai mudar aquelas luzes ali para
para LED, tudo amarelo, que ficou bonito à frente, eu gostei. Talvez eu mude até a lateral aqui. Então eu parei para agradecer, viu, Marcelo? Que coração, né? Que prontidão. O Marcel trabalha aqui, está lá em Cuiabá, né? Ô Jesus, eu tô esquecendo da Cuiabá, né? Pagando um preço lá, trabalhando, volta aqui, 15 em 15 dias, Deus vai preparar algo sobrenatural aqui para você ficar, viu? Aqui é o teu lugar, juntinho da Thaís, buscando a presença de Deus. Então, muito obrigado. Tá? E hoje à tarde também teve uma turma linda que lavou o banheiro, né? Chegaram aqui, mandaram um vídeo, pastor, estou lavando o banheiro. Muito obrigado por vocês. Se cada um fizer um pouquinho, a igreja vai ficando linda, maravilhosa. Vamos voltar para Paulo, então? Se você olhar para o Marcel, Paulo é parecido com ele. Né? Bonito assim, né, Thaís? Fala, Thaís, que é bonito, em nome de Jesus. E Paulo fala no capítulo 3, versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então vamos lá nesses primeiros 2 versículos. Quantos leram pelo menos a história de Estevão? Estevão na Bíblia, em Atos, foi um dos apóstolos, um dos diáconos separados para servir a igreja de Cristo, e chegou um certo momento que ele servia tanto, com tanta intensidade, pregava o evangelho, que os religiosos o apedrejaram. Então ele morreu apedrejado, e a roupa de Estevão foi lançada aos pés de Saulo, e Saulo é Paulo, só que é Saulo antes da conversão, Paulo depois da conversão. Então Paulo ele já era um grande religioso, que pagava um preço muito alto pelo judaísmo, né, pela religião judaica. E a Bíblia fala que ele fazia de tudo o melhor, né, ele era intenso em tudo. Então, para você entender, ele começa esse versículo 6 falando quanto ao zelo. Por que zelo? Porque ele cuidava tanto do judaísmo que ele perseguiu os inimigos, né, da religião judaica. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Por quê? Ele era uma pessoa tão honesta, uma pessoa que praticava as leis, que ele era mais crente que muito crente, né, na época dele. Hoje também, ele era muito crente naquilo que ele cria. E aí, você já entendeu. Então, Paulo era um cara bom, era um cara de bem, que estava fazendo a coisa errada, achando que estava certo. Deu para entender, sim ou não, gente? Então, no versículo 8, ele fala assim, mais do que isso, considero tudo que ele fazia, tudo que ele pagou um preço pela religião, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa, eu estou no NVI, tá? Pode colocar no NVI, cuja causa perdi todas as coisas. Né? Ele fala aqui que ele perdeu todas as coisas por Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, chega uma hora na vida, nós temos que deixar tudo que é religião de lado. Tudo que é da terra para lá, entende? Tudo que é da carne de lado. Todo o ativismo nós temos que deixar de lado para seguir a Jesus. Ele fala que ele não se arrependeu, né? Por cuja causa perdi todas as coisas. Então, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus fez com que ele entendesse que aquilo que ele perdeu não era nada, tanto que ele continua. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Né? E aí nós começamos a entender o raciocínio de Paulo. Ele achava que estava fazendo tudo certo, mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, quando ele começou a viver o evangelho transformador de Cristo, ele percebeu que tudo que ele estava fazendo, que parecia certo perante os homens, não valia nada em relação ao reino de Deus, em relação a Jesus. Tudo que ele fez serviu como esterco, como adubo, serviu como degraus que ele pisou para crescer em Jesus.
Então, aquilo ele deixou para trás. E ele continuou crescendo em Jesus. Quantos entendem isso? Fala, glória a Deus. Versículo 9, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e baseia na fé. Quero conhecer a Cristo ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de nenhuma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo estava preocupado agora com a vida eterna. Depois que ele conhece Jesus e ele entende que o caminho foi desentulhado, né, os céus foram abertos e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, ele considerou tudo que aconteceu no passado, mesmo ele fazendo por bem, achando que estava certo, como o esterco, né, como uma preparação que o levou ao conhecimento da glória do poder de Deus. E isso é a nossa vida hoje. Tudo que nós caminhamos em todo dia, todo tempo, em todo momento, todo crescimento, toda sabedoria, toda palavra, toda célula, todo culto, nos faz crescer. E Paulo ele entendeu que, mesmo ele sendo grande, quando ele escreveu isso aqui, já era um apóstolo que estava pregando pelas nações, ele ainda estava em aprendizado. Olha que interessante. Acho que aqui não tem ninguém que se acha maior do que o irmão do lado. Mas se tiver, presta atenção. Paulo, mesmo sendo maior, o que mais evangelizou, talvez mais que Pedro. Pedro foi um dos maiores evangelistas da Bíblia, junto com Estevão. Estevão morreu, acabou o tempo dele rapidinho ali. Paulo, ele se julgava o menor, o que estava aprendendo. Tudo que ele tinha de cultura hebraica, tudo que ele sabia do grego, tudo que ele sabia daquilo que ele aprendeu na religião, tudo que ele sabia que ele aprendeu do mestre dele, né, Gamaliel, ele colocou como um esterco, que serviu apenas de um degrau, não para acusá-lo, mas para ele olhar para trás e falar, eu fiz a melhor escolha da minha vida. Olha para o irmão do seu lado e fala, meu irmão, você fez a melhor escolha da sua vida. E 2023 será sobrenatural, em nome de Jesus, porque você vai continuar no caminho, na verdade, na vida, que é Jesus. Amém? No versículo 13, Paulo fala, não penso que eu mesmo já tenha alcançado o quê? A perfeição. Vamos no 12, vai. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso foi alcançado por Cristo. Paulo sabia que tinha um caminho para trilhar. Então, você aceitou Jesus, acabou a vida de crente? Não, você tem muito para aprender. Aprender com o teu irmão, aprender com o teu líder de célula. Você tem muito a aprender com o teu pastor, com a tua pastora. Você tem muito a aprender com a nossa igreja, e nós temos vários encontros, né? Conferência Arena Jovem, depois conferência no meio do ano, temos temos tanta coisa, treinamento, IV1, IV2, IV3, como é que está, Fernando? O IV está bom? Se você ainda não fez, procura o teu líder, que ele vai te direcionar para fazer o IV. Com o reino de Deus nós crescemos. No reino de Deus, com Jesus, não é só eu aceito e acabou. Não, tem um crescimento, uma caminhada gostosa, poderosa, cheio de luta. Fala para o irmão do seu lado, tem muita luta, mas tem muita vitória também. Amém? Sem Jesus você ia ter as mesmas lutas. A diferença é que com Jesus você consegue o caminho. Com Jesus tem a resposta. Com Jesus tem o livramento, a proteção. Amém? Paulo entendeu isso. E no versículo 13 ele fala, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, né? já sei de tudo, perfeito, já fui aperfeiçoado, já sou bom. Não, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram. E Paulo tinha muita coisa boa atrás, ele aprendeu muito, ele pagou um preço pela religião, mas fez muita coisa ruim em relação ao reino de Deus. Ele esquece das coisas que ficaram para trás e avança para as que estão adiante,
Prossigo para o alvo. E esse é o segredo da vida cristã. Amém? Versículo 14, vou ler para você. Prossigo para o alvo. Qual que é o tema da minha palavra? Prosseguindo para o alvo. E qual que é o alvo? Fala Cristo. Fala Jesus. Então eu quero ver você olhar para ele e falar: Jesus, meu alvo é o Senhor. Olha, ele quase acreditou. Fala, vamos falar mais uma vez? De todo o coração, vai. Meu alvo é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Acreditei. Pergunta para o irmão do seu lado: você acreditou agora, meu irmão? Então é verdade, hein? Você acreditou agora. O que Paulo fala? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Né? Paulo ele fala: eu vou prosseguir, eu prossigo, eu vou continuar. O caminho de Deus é bom demais. Não tem por que largar, não tem por que deixar. Né? Quem já viu aquela pessoa que aceita Jesus, amanhã já desistiu de Jesus? Vem o culto na terça, aceita Jesus. Na quarta já desistiu. Aí tem a célula, vem na quinta na célula, vira para o Avelino, para a Mari, para o Fernando. Tem tanto líder de célula na igreja, graças a Deus, e fala: eu quero voltar de novo para Jesus, né, porque eu errei de novo. Isso não é prosseguir para o alvo. Você consegue entender isso? Sim ou não? Prosseguir para o alvo é se manter na presença, na comunhão. Né? E Paulo ele é um exemplo de crescimento. Ele deixou tudo para trás. Né? Ele praticava a lei, né? Ele melhorou, né? Mas ele não foi guiado pela lei, foi guiado por Jesus, porque ele entendeu que para prosseguir eu preciso avançar. E para avançar na religiosidade eu não vou conseguir. Para avançar rumo a Jesus, no relacionamento com meu noivo, com meu casamento, não vai dar. Não é o caminho. Faz parte dos relacionamentos naturais. Né? O meu alvo em Deus, em Jesus, o meu trabalho não vai me levar a Jesus. Meu trabalho é uma provisão para a minha vida. Quantos entendem o que eu estou falando? Né? Para avançar, você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Amém? E principalmente para avançar, fala comigo, preciso de coragem. Quantos aqui já tiveram medo pelo menos uma vez na vida? Quantos até hoje têm medo? Eu não tenho medo de barata, viu, gente? Eu tenho pavor. Mas eu não fujo dela. De repente, se ela estiver voando, ela vem para cá, eu vou para lá. Mas depois que ela parou, eu vou devagarinho com o chinelo. E, gente, que difícil achar chinelo quando aparece uma barata. Nunca vi. Já entendi que pegar tamanco, sandália da esposa, das filhas, não mata a barata. Porque tem aquele saltinho que atrapalha. Pegar sapato também, porque o sapato, quando você pega ele assim, você mata, ela não existe mais. Né? A barata some, porque você não tem o poder, a força para segurar o sapato depois que ele foi. Então o chinelo é o segredo. Né? Quando tem chinelo. Mas é um medo, sim ou não, gente? É um pavor. Pensa aí, vai, que medo que você tem? Tem gente que tem medo de ficar solteiro. Eu tinha. Até encontrar a princesa. Você tem medo de ficar solteiro? Até esses dias o Avelino tinha. Mas Deus tirou esse medo dele. Ele está falando que não. Então tá, se ele não tem medo, né? Glória a Deus. Você pensou no seu medo? Que medo que você tem? Então deixa eu te dar um conselho. Você, para crescer em Deus, para crescer na vida, você precisa aprender a enfrentar o seu medo. O que o Paulo falou, tudo isso aqui, do versículo 6 em diante, é sobre enfrentar os medos da vida. Ele enfrentou o medo do passado, porque enquanto ele pregava, tinha os religiosos
do passado que queria matar ele. Ele tinha medo do futuro, porque cada país, cada cidade que ele ia, tinha muita gente querendo matar ele. Ele tinha medo de caminhar e sabia que o diabo queria pegar ele. Teve um certo momento que uma víbora picou, né? Teve um certo momento que teve um naufrágio e Deus guardou aquele povo por causa de Paulo. Deus guardou, né? Ele ficou protegido. Então, vários medos poderiam ter parado a vida de Paulo. Que medo tem parado você para fluir, para andar em lugares altos? Você já pensou, né? Já te perguntei. Então, o que você precisa para vencer esse medo? Fala, prosseguir. O que Paulo fala? Prossigo para o alvo. Se você não prosseguir, você vai perder. Jesus amado, olha para o irmão do seu lado com aquela cara feia, aquela cara linda que você tem. Se você não prosseguir, você vai perder. Você consegue entender, sim ou não? Jesus, em Mateus 14, 27, ele fala assim, ó. Qual que era essa história? Presta atenção aqui em mim. Jesus, ele dá uma direção para os discípulos entrarem no barco, irem para outra margem, que depois ele iria encontrá-los. Então você imagina, todo mundo subindo naquele barquinho, estava tranquilo, estava calmo, o lago, né, o mar estava calmo. Eles foram e de repente eles veem um fantasma. Não vou perguntar quem viu o fantasma aqui, porque é perigoso você levantar a mão. Mas você imagina aqueles 12 olhando para o mar, que não dá para ver nada, né? Era um lago ali de água doce, grande, e de repente um cara de roupa branca ou bege, sei lá, ou palha, andando sobre as águas. Você ficaria com medo? Meu Pai do céu, à noite ainda, né? Jesus, ele foi orar, e quando ele desce do monte, ele pega e anda sobre as águas. E no versículo 14 e 27, Mateus fala, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, né? Em outras versões, tenha bom ânimo, não tenham medo. Sou eu, graças a Deus que era Jesus. Mesmo assim eu teria medo. Imagina, andando sobre as águas. Até agora eu não vi nenhum homem andando sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Tem uns vídeos doidos aí que você vê uns, né, andando. Isso aí não vale não, né? Lúcia pensou nesses vídeos aí. Mas imagina um homem andando sobre as águas, a gente fica com medo, é um fantasma. Não tem como andar sobre as águas. Não tinha ainda aquela canoa, como é que chama aquele negócio grande, que puxa assim, você anda na beira do mar? Não tinha. Jesus estava andando, e Jesus, ele sentiu medo de longe, e Jesus, ele olha para eles de longe e fala, coragem, né? Não tenham medo, sou eu. Sabe o que Jesus quer dizer aqui? É que no meio do caminho vai ter coisa ruim. No meio do caminho vai ter coisa que você não espera. Mesmo sendo coisa boa, você pode ficar assustado. Como que eu vou explicar? Como que vai ser? É um milagre, é uma cura, é uma perna crescendo. Você fica com medo, até na cura, até no milagre. Jesus, ele deixa uma mensagem muito clara para os 12. No mundo tereis aflições. Vocês estão aflitos agora? Está com medo? Coragem. Tenham bom ânimo, né? Então você quer avançar? Você quer prosseguir para o alvo? Você acredita que Paulo tinha medo ou não? Tinha, mas Paulo não parava, ele sabia do propósito, porque ele não saía do propósito, ele não saía, né, do reino, da missão. Então Jesus, ele deixa algo muito interessante aqui, né? O que faz você vencer o medo é a sua fé. Sou eu. Quando eles olharam e viram que era Jesus, né, não tinha como não crer. A fé deles foi fortalecida, né? Jesus apareceu, mas Jesus, ele foi muito enfático. Coragem, cadê? Não tem ninguém aqui?
né, que tenha coragem. Lembra daquele momento deles no barco também, Jesus dormindo lá no fundo do barco, as ondas vêm, o vento vem, né? Faltou fé para eles expulsarem aquele vento, aquele vendaval, aquela onda, né? Jesus também levanta ali e fala a mesma coisa, né? Jesus fala, homens de pouca fé. Jesus dá mais uma lição. Eu preciso viver por fé, para prosseguir para o alvo. Mas junto com a fé eu preciso ter coragem, porque fé sem prosseguir, fé sem coragem, você vai ficar parado, e Deus não quer você parado. Deus quer você produzindo no teu trabalho, sendo o melhor esposo, a melhor esposa. Deus, Ele quer você sendo o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor na faculdade. A vida não para. Ah, está difícil, o governo é novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Coragem, você precisa prosseguir. Quantos entendem isso? Então olha para o irmão do seu lado e fala, coragem. Sabe por que você precisa ter coragem? Porque quando você está com medo, você perde o poder de escolha. É ou não é? Quem tem medo consegue escolher alguma coisa? Vai ficar com medo. E aí quem vai decidir por você? Meu irmão, quem está dando medo, quem está colocando medo em você, vai ser o teu Senhor. Entende o que eu estou falando? Então o crente não pode ter medo. Se o medo parar o crente tem que mesmo com medo prosseguir para o alvo. E entender que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, está no controle, está protegendo, está guardando, está abrindo as portas para você. Por isso que Paulo fala, vou prosseguir para o alvo. Eu já provei muitas coisas. A minha missão é essa, o meu trabalho é esse, eu vou prosseguir. E vou prosseguir aprendendo. É hora de colocar o medo na cruz, é hora de colocar a ansiedade na cruz, é hora de colocar a falta de fé que amanhã eu vou ter o dinheiro para pagar o boleto. Coloca na cruz tudo isso que é negativo. Eu vou prosseguir para o alvo. Você vai estar exercitando a sua coragem. E você vai ser o dono. Lógico que Deus é o nosso Pai, é o nosso dono, o nosso Senhor, mas Ele te deu essa liberdade para você crescer, para você multiplicar, para você desenvolver. No outro dia você vai ter muita coragem para conquistar e para vencer. Amém? Fala assim, eu não vou deixar que o medo me atrapalhe de escolher, de crescer. Amém? Quantos vão viver em insegurança? Levanta a mão. Tem muita gente que não está ouvindo o que o pastor está falando. Vou falar de novo. Quantos vão ficar... Som, o microfone está com medo. Quantos vão viver em insegurança? Eu vi um monte de gente levantando a mão. Quantos vão viver em insegurança, eu falei. Né? Quantos vão viver seguros? Pronto. Amém? Viva seguro. Né? O seu melhor seguro é Jesus. Olha aí, ó, se tem vendedor de seguro, me perdoa, mas o seu melhor seguro, né? A segurança é Jesus. Porque quando você tem medo, você perde o teu poder de escolha. Sabia que quem tem medo, né, vive a vida se escondendo? Sabe aquela pessoa que projetou a vida inteira, mas não teve coragem de tirar do papel e colocar para fazer? É melhor você tentar e não dar certo, porque você vai poder falar, eu tentei, do que você nunca tentar e você não saber como que seria. Jesus não te ensina desse jeito. Deus não te ensina desse jeito. Em Gênesis, Deus ele já fala, crescei, multiplicai, dominai sobre tudo. Né? Então Deus ele não falou, se você quiser pode fazer isso. Ele te deu esse poder. Ele te deu essa autoridade. Ele te deu essa fortaleza, essa convicção, que se você por fé fizer, vai acontecer. Quantos creem? Amém? Então, o primeiro tópico para você marcar aí, se você quiser marcar, para vencer o medo, avançar sem interrupções. Amém? Quantos vão avançar sem serem interrompidos pelo medo, pela insegurança? Então, fala, eu vou avançar
sem interrupções. Eu vou permanecer. E a cada caminho, a cada subida, a minha fé vai ser fortalecida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos vão avançar sem medo? Quantos vão avançar sem interrupções? Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? Eu vou pôr o ouvido aqui, hein? Estão ouvindo? Amém. Marca o segundo tópico aí. Para você ter certeza que vai dar tudo certo, você precisa orar. Amém? O que é oração? Você conversar primeiro com Deus. Deus, eu estou com esse projeto. Deus, eu estou com esse sonho. Deus, 2022 não foi o jeito que eu queria. Mas 2023 eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Quantos fizeram o Ouse Sonhar, o caderno, o livro dos sonhos? Pois é, você tem olhado no teu livro dos sonhos? Tem olhado para ver, Deus, será que já deu certo alguma coisa? Está caminhando? O que eu posso fazer para que isso dê certo? Entende o que eu estou falando? Você precisa avançar sem interrupções. Está difícil, está complicado, mas eu coloquei diante do Senhor. Eu tenho o sim e o amém de Deus, que o milagre vai acontecer. Então eu preciso prosseguir, andando. Aparece um endemoniado, tenta tirar um pedacinho da tua pele. Você só faz isso, continua. Deus ele vai curar. Aparece um invejoso, quer tirar a tua bênção, falando que você não é capaz, que não vai conseguir. Teus ouvidos estão em Deus, você não vai ouvir. Você vai prosseguir. Então, esse ponto você precisa avançar sem interrupções. E em tudo orar. Deus, 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 como que eu faço? Abre as portas. Se o Senhor não estiver na frente, Pai, eu não tenho certeza da vitória. Então eu clamo para que o Senhor continue na minha frente, me dando direção. Eu achei interessante que Jesus, ele contava parábolas para ensinar, inclusive os discípulos. Lucas 18:1 fala que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Quer vencer o medo? Segue o conselho de Jesus. Orar sempre. Orai sem cessar. E sem desanimar. Por quê? Porque a oração é a segurança que você tem, que Deus sabe de tudo. Pastor, mas Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, não sabe de todas as coisas, Ele sabe. Mas Ele quer saber o teu coração. Eu sei que você me ama. Mas você quer de todo o coração o meu agir na tua vida? Com Deus funciona assim. Por isso que Ele colocou a fé. A oração sem fé é uma escrita que você escreveu ali, que não vai servir para nada. Mas quando você olha para o Senhor Jesus, olha para Deus e fala, Deus, eu preciso, me ajuda, Deus, abre as portas em tudo, gente. Cachorro fugiu, Deus, me ajuda a achar o meu cachorro. Tem gente que não ora, pelas coisas pequenas, embora um cachorro faz parte da família, Misericórdia, quando a Belinha some lá de casa, só vejo as meninas. Agora não é mais assim, Não, eles vão achar. Estão vivendo por fé. Mas também não deixaram mais fácil, para ela fugir. Tem que proteger. Vai chegando um certo momento que nós vamos acostumando. Deus vai fazer, não precisa mais nem orar. Orar sem cessar. Orai sem cessar. Quer vencer? Quer andar, estar em lugares altos? Você precisa orar. Você precisa buscar a presença de Deus. Mesmo dirigindo, Deus, obrigado pelo dia. Deus, eu coloco diante do Senhor. No teu devocional, Papai do céu, me ajuda. Papai, eu quero aprender mais essa semana do Senhor. Me ensina a vencer, me ensina a ter coragem. Você tem que pedir conselho para Deus. Os conselhos de Deus é batata. Eu já falei isso algumas vezes sobre a batata. O conselho de Deus não tem como errar quando Deus fala com você. Siga, que vai acontecer. O terceiro tópico sobre vencer os medos, ler a palavra. Como que você vai saber que você tem um Deus poderoso?
capaz de fazer infinitamente mais do que você pede, pensa, imagina, deseja, se você não ler que Ele fez, que Ele faz e que Ele continua falando com você e fazendo. Né? Teve um homem aqui que ele comeu a palavra. Você comeria a palavra? Fala para o irmão do seu lado, você precisa mastigar a palavra. Fazer igual o boi, a vaca, né, os bichos, o ruminar. Ela pega o alimento e rumina. Né? Vai mastigando por etapas. Ezequiel 3:1 fala assim, ó. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo. Que rolo que era? Eram os pergaminhos, né? Era a palavra, era a Torá. Depois vá falar à nação de Israel. E aí teve a ação dele, ó. Deus fala e ele age. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Parece loucura, né? Mas o profeta, ouvindo de Deus, sabe que a voz de Deus tem que fazer. 3, e acrescentou, filho do homem, coma esse rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi. E em minha boca era doce como mel. Fala comigo, a palavra é doce como mel. Ô Jesus, até Deus admoestando, doutrinando, Deus ele chegando para você e falando que você está errado. Parece ruim comer, parece ruim você praticar a palavra, mas quando você pratica a palavra, ela entra dentro de você. A palavra diz que, né, ela é doce como mel, porque a palavra é vida. Entende? Porque você precisa da palavra, você precisa ler a palavra. Então eu comi e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Aqui fala de uma ação, de uma atitude. Ezequiel tinha uma missão. A missão era trazer o povo de novo para Deus, levar o povo ao arrependimento. Ezequiel, ele pega o rolo, ele come o rolo, ele vive, né, ele deixa a palavra agir no interior dele. E ele pega a palavra e ele começa a lançar a palavra. Depois você lê Ezequiel, no capítulo 3, Ezequiel ele fala da palavra, ele vive a palavra, ele anda na palavra, quer ter um ano de lugares altos, no caminho, na verdade, coma da palavra. Não vai chegar na sua casa, pegar a tua Bíblia, né? Fernando que está pensando isso, tá, gente? Mastiga assim, põe, come, vai comendo todas as folhas. Nada, você vai passar mal. Você não teve direção de Deus, né? Para comer igual Ezequiel teve. Não. Leia a palavra, você está comendo. Lê a palavra, você está bebendo. Lê a palavra, você está fortalecendo o homem interior. O homem espiritual está se fortalecendo. E quanto mais forte, mais poder e autoridade para prosseguir. Quantos creem em nome de Jesus? E aí vem o quarto ponto. Cutuca o irmão do seu lado e fala, meu irmão, eu preciso de você. Fala para ele, não é tudo que eu vou perguntar para você. Porque eu tenho uma liderança, algumas coisas eu vou perguntar direto para a minha liderança. Mas eu conto com você aí, para me ajudar a crescer. Quarto ponto, qual que é? Escutar, presta atenção. Escutar as pessoas certas. Quem anda sozinho, meu irmão, cai e ninguém vê. É ou não é? Se aquele cara que no caminho caiu, ninguém ajudasse ele, ele tinha morrido. Mas a Bíblia fala que o bom samaritano viu ele e ajudou. Não são todos que no caminho irão te ajudar. Quantos conseguem entender isso? Mas se você dosar a sua vida, levar a sua vida desse jeito, eu vou andar sozinho. É Deus comigo, é nós quatro. Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Você vai caminhar até um certo ponto. Porque Deus instituiu a igreja. Deus instituiu os irmãos. Né? A igreja é o corpo de Cristo. Eu preciso de você. Você precisa de mim.
Vou falar de novo. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Até o fim. Nós precisamos. Provérbios 15, 22 fala: os planos fracassam por falta de conselho. Quantos projetos nem saíram do papel porque você andou sozinho? Não pediu conselho de Deus e nem do teu líder para te orientar, para te ajudar. Porque Deus, ele dá essa tarefa para a gente. Deus poderia fazer tudo com você e em você, mas Deus instituiu a igreja, porque eu preciso do exemplo do meu irmão, eu preciso do exemplo do meu pastor, eu preciso do exemplo do meu líder. Passaram pelas coisas que eu estou passando, venceram, podem me ajudar para que eu não venha cair e perder tempo na vida. Eu posso caminhar com Cristo de vitória em vitória, né, aprendendo inclusive com os erros, porque líder fala: meu irmão, ó, nisso aqui não deu muito certo não, que eu errei. Então se você fizer isso, ó, não vai dar bom. Então você não vai fazer, você está aprendendo com o erro dele, com a história dele. Então andar com os irmãos é bom demais. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E aqui eu vou colocar um parênteses, não são todos. Você não vai abrir o teu coração para o teu inimigo. É ou não é? Não dá. Você vai abrir o teu maior projeto do mundo para a pessoa que está doidinho para derrubar você. Aí não dá, né? Falta de sabedoria. Você não vai abrir o teu coração para uma pessoa que acabou de se converter. Ela não tem maturidade espiritual para te ajudar. É ou não é, gente? Errado? Então estou certo, obrigado. Você vai abrir o teu coração para quem já venceu. Ah, o meu amigo já venceu, eu tenho intimidade com ele, eu sei que ele quer o meu bem. Você pode até conversar com ele algumas coisas, que é o famoso amigo mais chegado que irmão. Mas vai ter coisa que você tem que falar com Deus. Você vai ter que falar com o teu líder. Você tem que abrir o teu coração com o teu pastor, com a tua liderança. Nós estamos aqui para apacentar você, né? Assim como Jesus, o bom pastor, leva a ovelha a pastos verdejantes, é a nossa função, né? O Espírito Santo nos dá essa capacidade para te levar. Amém? E ter amigo é tão bom. Vocês querem ver Marcos 2:3? Olha como é bom ter amigo. Até a fé deles ajuda você. Marcos 2:3 fala: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico. Jesus estava dentro de uma casa, tá? Carregado por 4 deles. Vamos voltar. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Então quem carregou foi 4, mas tinha mais amigos. Vocês entenderam assim? Sim ou não? A Bíblia fala que vieram alguns homens trazendo um paralítico. E ele estava sendo carregado por 4. Então não tinha só 4 amigos. 4 ajudou, né, no transporte. Versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Se fosse lá em casa, eu ia mandar arrumar tudo. Mas que vale a pena, né, a cura do paralítico. Misericórdia, Flávio. Né? Aí o colérico falando: está quebrando meu telhado, né, Evelino? É ou não é, Evelino? Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, guarda aí, gente. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Ele foi curado, ele levantou, pôs a maca nas costas e foi embora. Agora a grande pergunta: Jesus curou o paralítico pela fé do paralítico? Ele tinha condições de ir sozinho? Jesus curou o paralítico por causa dos amigos do paralítico. É forte, não é? Você teria coragem de carregar o seu irmão quantos quilômetros?
para Jesus curar? Nossa, dá um evangelismo aqui top. Você carregaria um doente para Jesus? Porque por causa da sua fé ele vai ser curado. A salvação virá. A Bíblia fala aqui que, vou ler de novo, vendo que a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, ele não perguntou nada, pelo menos em Marcos não fala sobre isso, né? Ele não perguntou nada, ele simplesmente olhou para o paralítico e falou: filho, os seus pecados estão perdoados. Né? Jesus tinha essas pegadinhas, né? E tem que ter mesmo, né? É mais importante ser curado ou ser perdoado? Perdoado é mais importante. Jesus sempre se importou com o interior do homem, porque o exterior corrompe, o interior não, né? E por causa da fé que eles tiveram, os amigos, aí a Bíblia não fala se foi a fé dos 4 ou a fé da turma toda, né? Porque não foram só 4 que conseguiram subir aquele paralítico e descer, né, para que ele fosse curado. Ali teve um trabalho, meu irmão, uma estratégia enorme que foi movida através da fé. Então, por isso que eu preciso de você. Por isso que eu preciso do Marcel, vem me ajuda. Né? Por isso que eu preciso do Avelino, eu preciso do Fernando, eu preciso, Jesus, de tanta gente, de todo mundo, né? O Luciano e a Solange. Por isso que eu preciso do Givanir. Eu estou pensando aqui na turma que teve um dia desse aí que subiu 3. Reginaldo, Givanir na caixa d'água para tampar furo. Eu não entraria. Teve um dia desse, Reginaldo e Marlene subindo em cima do... Não sei, é tudo doido quem sobe em cima do telhado, né? Povo doido. Né? Reginaldo e Marlene em cima do telhado, limpando, né, as folhas que ficam ali, né? Me ajuda aí, gente. Na calha. Né? Eu não subo no telhado, graças a Deus. Né? Mas precisamos uns dos outros. Quantos conseguem entender? Para prosseguir, se você andar sozinho, né, aquele que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, ele pode devorar você, porque você está sozinho. Eu estou com Cristo, os anjos vão me proteger. Você precisa andar debaixo de uma cobertura espiritual. Faz tempo que não se fala isso. Você precisa andar debaixo de autoridade, porque quem anda longe, Deus está comigo. Se ele se machucar, cair, ele não consegue levantar. Não tem 4 amigos para levantar e levar para Jesus. Então olha para o irmão do seu lado e fala: eu preciso de você. Amém? Se você precisa dele, marca um churrasquinho aí, meu irmão. Sábado, domingo, em nome de Jesus. Nós precisamos tanto uns dos outros, que em 2 Crônicas 20:20, abre aí comigo, presta atenção, ó. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Aqui está falando do povo de Israel, depois que saíram do Egito. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis. Quantos vão andar em lugares altos em 2023? Crede em Deus, e estareis. E o que ele fala depois? Crede nos seus profetas e prosperarei. Como que Deus é perfeito? Mais de 4.000 anos atrás, para mais, né? Deus já dava essa direção. Que andar sozinho não dá certo. Andar pelos conselhos dos ímpios não vai dar certo. É cilada. Agora, se você andar, né, prosseguir para o alvo, né, permanecer como Paulo permaneceu, vencer o medo, né, orar, ler a palavra, andar junto com o teu irmão. As células estão lindas, mas eu creio que essa semana que vem terá muitos novos convertidos, porque vai ter 4 amigos que irão buscar o doente, vai ter 6 amigos que irão buscar o drogado, vai ter 8 amigos que
evangelizarão aquela área e vão ganhar multidões, porque querem levá-lo para Cristo em nome de Jesus. Nós precisamos andar junto. Deus, ele fala, tem que crer em Deus para estar seguro. Tem que crer nos profetas para prosperar. Deus tem muito para você esse ano. Quantos tomam posse em nome de Jesus? Quero que você fique de pé. Avelino, vem para cá. Fica de pé rapidinho. Eu quero que você levante a tua mão direita e fala comigo assim, ó, eu vou deixar o medo de lado. Deixarei o medo de lado. Vou avançar sem interrupções. Vou orar sempre. Andar de acordo com a palavra. E escutar os conselhos de Deus. E das pessoas certas. Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que esse ano será sobrenatural. Se você buscar ao Senhor de todo o coração. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E se você tem algum medo, tem alguma coisa barrando você, talvez é algo novo que já está acontecendo, e você está inseguro, com medo de não dar conta, eu quero que você convide o Senhor para estar com você em toda a sua jornada. Pastor, mas Jesus está comigo. Mas você tem convidado Jesus a estar? Apaga a luz 2. Você tem convidado Jesus a estar em tudo que você vai? Ou você só lembra dele quando você está na igreja? A grande questão é essa. Pastor, Jesus está em todo lugar. Mas você tem falado com ele? Como Paulo falou, prossigo para o alvo. Eu continuo aprendendo com Jesus. Paulo, ele dizia, eu estou aprendendo. Eu tenho muito para aprender com ele, até a volta dele. E em tudo eu quero o Senhor na minha vida. Nos meus sonhos, nos meus projetos, no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida secular, porque na verdade ela é secular para o mundo, mas para mim, o meu trabalho, a minha vida, a minha casa, está tudo em Deus. Eu vivo em Deus. Fala para Jesus, eu preciso do Senhor em todas as áreas, em todas as situações, no meu deitar, no meu levantar, no meu trabalho, no meu lazer, nas minhas férias. Eu preciso do Senhor no meu novo relacionamento. Eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor vai me mostrar se a pessoa é de Deus ou não, se a pessoa está com o coração em Deus ou não. Quando você coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, não tem como dar errado. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai prosseguir para o alvo sem medo. Sem medo, porque o medo não vai ser o teu Senhor. O medo não vai barrar você de agir com a tua fé. Orando, buscando a Deus e fazendo a sua parte. O medo não vai parar você. O medo não vai alejar você. E se você andar com os irmãos, em comunhão, em santidade, quando você tropeçar, vai ter alguém para te ajudar a levantar. O teu líder vai estar com você. O Espírito Santo vai estar com você em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Eu lembrei de uma música aqui que eu acho que você não sabe. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não sabe, né? Pode cantar a sua mesmo. Eu não sou mais. Amém. Essa música é boa também. Eu quero chamar os líderes, vai.
de célula, vem aqui na frente. Eu sou A pastora vai ungir. filho de Deus. Eu quero que você saia daqui. Eu não sou Ungido. mais escravo. Depois você vai entregar do tuas ofertas. medo. Eu sou filho E se você tem medo, de Deus. você vai orar com o teu líder e ele vai ministrar uma unção de ousadia. Antes de nascer, Pode orar, viu, líderes, por uma unção escolhi no de ousadias. Inclusive o Senhor já está dando ousadia para você. Em nome de Jesus, para vencer. Para vencer. De novo nasci. Pode vir, vem receber tua unção. Em tua família. Em nome de Jesus. O seu sangue me Vem orando, coloca diante do Senhor a sua vida, o teu futuro. Eu não sou mais escravo do medo. E eu Pode sou orar, líder, ministra filho uma nova unção. de Deus. A presença do Senhor, Eu ousadia. não sou mais Escravo do medo. Eu sou. E eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo. Do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Abre uma pra eu passar Por Ele, perfeito amor que me alcançou. Oh, Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Deus está revestindo você. Abriu Deus está uma fortalecendo pra você. passar por Ele. Não saia daqui sem essa armadura. Perfeito amor que me Deixa o Senhor alcançou. fortalecer você. Se a tua área emocional tem enfraquecido a tua vida, deixa o Espírito Santo fortalecer você, para que você não caia em armadilhas, Filho não caia em de pecados, porque o Senhor é contigo. Deus, o Filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim, uma nova história Deus tem pra mim. 2023 no Senhor. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido Foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Uma nova história Deus tem. Um renovo, um fortalecimento. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. te abençoa. Abençoarei. Abençoa.